Louvamos a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que está hoje conosco. Pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, o culto que estamos dedicando a Ele. Agradecemos muito a Deus pela vida da diácona Isaína, que dirigiu o momento até agora, e agradeço muito a Papai do Céu por cada um que veio e adorou ao Senhor. Estamos durante o mês todo falando sobre a missão da igreja, e nessa oportunidade a gente vai tratar da missão de número 5, que se refere à adoração. Adorar como uma missão é mais como uma extensão da vida, mas na igreja não pode deixar de existir a adoração, e aquilo que não pode deixar de existir passa a ser uma missão. Vocês concordam comigo? Se tem que fazer, é missão nossa realizar, em nome de Jesus. Então, quero convidar a igreja para que a gente caminhe junto nesse momento, em nome de Jesus. Bem, queridos, nós vamos tratar sobre esse assunto como ótica de igreja, de coletividade. Muitas vezes, quando se fala de adoração, se fala muito na individualidade, não é assim? E a gente vai falar como missão coletiva da igreja, adorar a Deus como corpo de Cristo, não é? Então, como isso se deu, como se iniciou, por que nós somos convocados como verdadeiras pessoas responsáveis, comprometidas com a adoração a Deus, como é que se deu isso e como Deus quer realmente nos ensinar. Então, se sustentem, a gente vai precisar de um tempo maior do que aquele relógio está mostrando. Eu não estou entendendo muito esse momento missionário. O momento missionário está ficando cada vez maior, mas tudo bem por isso, em nome de Jesus. Não estou aqui reclamando, só estou pontuando que está ficando grande. A gente tem uma ordem de culto e precisamos dar essa ordem de culto para a glória do Senhor. Semana passada já pedi perdão à igreja todinha porque terminou tarde demais. Vocês se lembram disso? Pois é, essa semana de novo vai acontecer. Então, paciência, né? Tudo bem, igreja? Vocês amam essa igreja assim mesmo, né? Tudo bem, Sandro? Cadê Júnior? Estou sentindo falta dele, manda um abraço meu para ele, em nome de Jesus, amém? Bom, vamos ao que nós precisamos realmente falar, em nome de Jesus. Com a conquista da comunhão com Deus, se inicia o processo de desenvolvimento de outras missões para a igreja. E uma delas é a missão de adorar. A adoração é de forma simplória. Eu gostaria que colocasse aí o slide que eu coloquei, o que é a adoração. De forma simplória, a adoração é fé na existência de Deus. Quem crê nisso? Quem adora é porque acredita na existência dele. Amém? A adoração é fé na providência de Deus. Quem crê nisso? O que foi que Deus providenciou? Providenciou tudo. E uma das coisas mais importantes que Deus nos providenciou foi o próprio Jesus Cristo. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, fé na providência de Deus. Terceiro, fé na aceitação de Deus. O que é isso, pastor? E o que é que isso tem a ver com adoração? O adorador, ele se sente aceito na presença de Deus e por isso ele adora à vontade. Amém? Só aquele que se sente aceito na presença de Deus conseguirá realmente adorar a Deus à vontade para a glória do Senhor. E por último, adoração é fé na satisfação de Deus. Baseado nisso, afirmo que a adoração é um ato de comunhão e de fé para com Deus Todo-Poderoso. Amém? Comunhão e fé para com Deus Todo-Poderoso. João relatou um diálogo entre o Senhor Jesus Cristo e um homem que foi, por Jesus, curado da cegueira. Está registrado lá no capítulo 9, do versículo 35 ao 38 do Evangelho escrito por João. O texto é famoso e a gente vai dar uma pincelada nele hoje,
para a gente entender aquilo que o Senhor quer nos falar. O texto diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o que foi que esse ex-cego fez? Adorou quem? Jesus, né? Então, baseando-se inicialmente neste texto, discorreremos sobre a missão de adorar em 4 grandes teses. Primeira delas, a igreja expressa adoração. Segunda tese, a igreja reconhece, adora e confessa o Senhor Jesus. Amém? Terceira tese, a igreja adora por gratidão. E por último, a quarta tese, a igreja adora até no meio da dificuldade. Então a igreja adora. Quem aqui é a igreja de Jesus? Então se considera adorador? Sim ou não? Amém. Que o Espírito Santo nos ajude a praticar o amor que dele temos recebido, e que a adoração venha a ser algo natural na nossa vida, como respirar. Em nome de Jesus, que a nossa vida seja de adoração real para a glória do Senhor. A primeira grande tese é: a igreja expressa adoração. A igreja expressa adoração. A adoração é natural para a igreja, como o canto é natural para os pássaros, e a alegria é natural para as crianças. Assim como uma criança é alegre e feliz e os pássaros cantam, a igreja deve ser adoradora. Amém? É algo natural, faz parte. A gente precisa realmente viver para a glória, louvor e honra do Senhor. Quando a igreja adora, ela expressa exatamente o que ela é, em sua essência. Em sua essência. Adorar é uma missão que só tem começo e não se vislumbra um final. Orar começa, mas não tem fim. Amém? Vejamos como o apóstolo Paulo entendia a expressão de adoração da igreja. O texto que a gente vai usar para afirmar isso está lá em Efésios, capítulo 5, dos versículos 18 ao 20, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês enxergam a adoração nesse texto? Tem, não tem? Tem, sem dúvida. A adoração é parte da vida daquele que está cheio do Espírito Santo, segundo esse texto, né? Quem se embriagar com vinho não vai adorar. Ele pode até cantarolar, cantar uma música, né? Mas a adoração é para quem está cheio do Espírito Santo. Quem crê nisso? Tem que estar cheio do Espírito Santo. Então, a primeira afirmação é: enchei-vos do... Se quiser ser adorador, tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que estar repleto. E cheio aqui é esborrando, tá? É uma palavra que diz, alguém coloca no copo, tem uma cinta no final do copo americano, não é assim? Aí diz, enchi o copo, colocou até aquela cinta, encheu o copo. Não, não encheu o copo ainda tem espaço para ele, não tem? Encher, na verdade, é quando a gente vai até o final e ele chega aí, esborra. Então, aí é cheio. E quem tiver cheio do Espírito Santo tem que ser assim mesmo, cheio a ponto de esborrar. E esse esborro é exatamente a adoração. A gente encontra na adoração algo que possa realmente extravasar diante de Deus, adorar, se colocar na presença de Deus de uma forma tremenda e maravilhosa. Flui a adoração como algo natural na vida daquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Mas também, segundo esse texto,
a igreja expressa adoração ao falar. Ele diz, falando entre vós com salmos. Não está escrito? Tá, não está? Então, falando entre vós com salmos, a igreja precisa expressar adoração. Então, até mesmo a forma de leitura de salmos, que são as poesias, é parte da nossa adoração. A gente não tem que se desvincular dela, como o culto. Alguns definem o culto como primeira parte e segunda parte. Acabem com isso em nome de Jesus. O culto é um só para o Senhor. Enquanto estamos louvando a Deus um hino, estamos lendo uma passagem bíblica, estamos adorando, e quando estamos ouvindo a palavra do Senhor, também estamos o adorando. Então o culto é um só. Deixa eu me ajudar aqui. A igreja expressa adoração ao falar, porque está cheia do Espírito Santo, amém? A igreja expressa adoração ao entoar louvores. Está aí dizendo, entoando e louvando de coração ao Senhor. Está aí escrito? Estamos cheios. A boca fala do que o coração está cheio. Estamos cheios. Automaticamente a gente vai expressar aquilo que está dentro de nós. Quem tem Jesus de fato vai querer levar Jesus para outras pessoas e por isso se torna um missionário. Quem tem Jesus de fato é inquietado pelo Espírito Santo para poder compartilhar, e aquele que é a igreja do Senhor está cheio do Espírito Santo de Deus, e tudo o que louva, louva de coração, de todo o coração ao Senhor em nome de Jesus. Não é em parte não, viu? É de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Acreditem nisso. É exatamente o que a adoração que Deus quer receber de mim e de você. Terceiro, ainda nesse texto, sobre a igreja expressa adoração, essa adoração é expressa em todo o tempo. Eu disse que tinha começo, mas não tinha fim. A igreja expressa adoração em todo o tempo. Ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus. Sempre tem limite? Sempre tem começo, mas não tem. Então, dando sempre graça a Deus Pai. Amém? Por tudo ao nosso Deus. Precisamos realmente expressar a nossa adoração. Muitas vezes a gente encontra irmãos carrancudos, com dificuldade, até mesmo no culto, não consegue cultuar, está muito carrancudo, está passando por dificuldade. Está na hora de você deixar o Espírito Santo te encher. Amém? Porque assim como o carro precisa de combustível para poder se locomover, como o corpo humano precisa de sangue para poder viver, o crente precisa de estar cheio do Espírito Santo para poder adorar. Amém? Você precisa realmente se encher do Espírito Santo, meu irmão, senão vai continuar carrancudo. O problema vai vir e vai bater de frente, vai machucar somente. Mas aquele que está em Cristo é nova criatura. Se renova a cada instante para a glória do Senhor. O Espírito Santo age poderosamente no meio de nós e faz milagres. Quem crê nisso? Às vezes o camarada diz, meu Deus, eu vou para a igreja, o que é que eu vou fazer na igreja? A minha situação, a situação lá em casa, a situação está difícil lá em casa, todo mundo brigando, todo mundo se batendo, vou fazer o que na igreja? Mas quando vem para cá, que deixa o Espírito Santo falar, sai daqui cheio de força para enfrentar os males, e tem vitória em casa, para a glória do Senhor, amém? Então o segredo é deixar o Espírito Santo agir na sua vida. E a gente descobre quando alguém está deixando o Espírito Santo agir, é que essa pessoa começa a expressar a adoração.
a adoração não fica presa, começa a expressar a adoração, independente da situação que esteja vivendo. Daqui a pouco a gente vai estar falando nisso na quarta tese, em nome de Jesus. Amém? Então, para a igreja de Jesus, adorar não é um agendamento com um dia e uma hora específica. Hoje é domingo, vamos adorar. Não, para a igreja de Jesus não. Para a igreja de Jesus não. Todo dia, toda hora é oportunidade de adoração. E a igreja de Jesus adora. Amém? Não é um ponto na semana, não é um momento, não é um agendamento, não é um culto coletivo, embora seja coletivo, mas que somente nele haja adoração. Não. Aí eu sempre tenho dito para você, que eu talvez diga hoje, se eu me lembrar, que vai acabar o culto coletivo, mas o culto individual ele deve permanecer, perdurar. Amém? Então precisamos viver para a glória do Senhor. Então, adorar é a expressão do ser de quem é a igreja de Jesus. Então aprenda a adorar, independente do que você esteja passando, é missão sua adorar a Deus. Pastor, a gente consegue? Consegue. Você não está sozinho, o Espírito Santo habita em você. Amém? Crê nisso. A segunda tese pela qual nós estamos passando a respeito da missão número 5 da igreja, que é a adoração, é que a igreja reconhece, adora e confessa o Senhor Jesus. Amém? Primeiro passo para a adoração, segundo isso aqui, é reconhecer Jesus. Reconhece, adora e confessa. Então, a primeira coisa que precisamos para a gente adorar Jesus é reconhecer Jesus. E aí a gente volta para o texto primário que a gente leu do diálogo entre Jesus e o ex-cego. Ok? Vamos reler de novo, por favor? A gente vai reler esse texto ainda mais uma vez depois dessa, mas vamos devagar. O texto diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Aqui a gente vê claramente que para haver adoração do cego, o cego teve que reconhecer Jesus antes. Vocês também veem isso aí? Ele tinha sido curado, mas quando ele foi curado, ele era cego, né? Jesus foi, passou uma pasta nos olhos dele, mandou ele se limpar num tanque específico, e ele saiu por ali tateando, além de cego, com aquela pasta nos olhos, e foi até o tanque. Quando lavou o rosto, começou a ver. Ou seja, ele não tinha visto quem o curou, quem o libertou da cegueira, quem operou milagre em sua vida. Até então ele não sabia quem era. Tudo isso criou uma grande confusão, porque era um dia de sábado, e no dia de sábado ninguém podia fazer nada segundo a lei judaica, tinha que ficar sem nada, nem podia fazer milagre. Jesus não podia fazer milagre. Até disseram: olha, esse homem é pecador, porque ele fez um milagre no dia de sábado. Os religiosos da época. A religião às vezes atrapalha. Bom, espero que não nós. Mas naquele caso foi terrível. Foi terrível. Criou-se uma confusão, chamaram os pais do cego. Mãe, né? Chamaram os pais do cego. Aí os pais do cego disseram: olha, ele é cego desde que ele nasceu. Mas ele já tem idade. Pergunta para ele. Os pais do cego teve medo de responder pelo cego. Dizer: Deus me livre, ele já tem idade, ele que se responda lá, que se vire. Chamaram o cego. Aí disseram: quem foi que te curou? E aí contou a história, papapá. Aí ele disse: dai glória a Deus, porque esse homem é pecador. Aí o cego disse: e se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu não via e agora eu enxergo. Olha que coisa linda e maravilhosa. Mas aquele homem, já dando testemunho da vitória, não sabia quem era Jesus. Já recebendo, já estava glorificando a Deus pela vitória, com a convicção tremenda, enfrentando os poderosos da época, sem titubear, com convicção, mas não sabia, não reconhecia quem era Jesus, até ter um encontro particular com ele. Esse ex-cego representa a igreja de Jesus, que tem sido liberta
do inferno, do pecado, tem sido amada, tem recebido vitória, tem sido realmente abençoada em todas as áreas. Milagres e prodígios são testemunhos, mas às vezes a gente só conhece Jesus de ouvir falar. Ainda não teve uma experiência própria com Ele. Está na hora de você anelar essa experiência como esse cego. Lembra da mulher samaritana? Lá em João capítulo 4, num contexto de adoração, Jesus foi e contou para ela tudo o que passava na vida dela, tudo o que ela tinha passado, e ela ficou maravilhada. Aí Jesus disse: vai, chama o povo da cidade. Ela foi e chamou todo mundo da cidade, todo mundo saiu da cidade e veio para o tanque lá onde Jesus estava, todo mundo ouvindo Jesus falar. Aí o povo foi no final e disse: agora já não tem sido pela tua palavra que o conhecemos, nós mesmos já testificamos. É preciso a gente reconhecer Jesus, se quiser adorar Jesus. Por que, pastor, esse reconhecimento é tão importante? Porque muitas vezes a gente está colocando Jesus como Genésio, a gente está colocando e reputando Ele como se fosse uma pessoa comum. Não, Ele é Deus, é o Deus que saiu da glória, se fez um de nós, para aqui nos mostrar o caminho, com amor, com dedicação, morreu na cruz do Calvário para salvar a todo aquele que crê. Reconhecer Jesus é viver a adoração verdadeira para a glória do Senhor. Se muitos forem perguntados aí fora quem é Jesus, eles vão dizer: Ele é o Senhor, mas ainda não tem uma vivência com Ele. E eu estou chamando a igreja para não somente os nossos lábios falarem que Ele é Senhor, mas deixar verdadeiramente Ele ser Senhor em nossa vida, em nome de Jesus. A adoração vai fluir. O ex-cego representa a igreja, foi curado e liberto, ainda precisava reconhecer Jesus para uma adoração real e perfeita, e quando reconheceu Jesus, o adorou. Eu sei que todos vocês adoram Jesus, mas nunca ache que já fazemos o suficiente. Somos pecadores e Deus sempre quer o melhor de nós. Você crê nisso? Então te dedica para Deus terminar a obra em tua vida. Bom, como eu disse na segunda tese, a igreja reconhece, adora e confessa a Jesus. Então confessar a Jesus é parte da adoração da igreja. Quem reconhece e confessa já adora o Senhor. Mas vamos ler um texto específico. Filipenses capítulo 2, do 9 ao 11. Vocês podem ler para mim, para me ajudar? Como é que diz aí? Pelo que? Toda língua o quê? Tem que confessar. Confessar o quê, pastor? Que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Quem é o Senhor da tua vida? É Jesus. E não tem senhora não, viu? É só o Senhor e ponto, acabou. Não tem substituto. É Jesus e pronto, segundo a Bíblia Sagrada. Amém? Segundo a Bíblia Sagrada. É dessa forma que precisamos crescer e entender. Mas confessar, eu entendo aqui que é ir um pouquinho além. É dizer para o mundo quem é o teu Senhor. Esse contexto aqui, ele vai mais do que a gente falar no nosso quarto, ajoelhado na nossa cama, dizer: eu te confesso como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Vai muito além. Esse texto faz um paralelo, uma leitura paralela com aquilo que Jesus Cristo mesmo disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos de Deus que está nos céus. Amém? Então esse confessar é uma confissão pública, é algo público.
bíblico que eu e você, quando verdadeiramente reconhecemos Jesus, não conseguimos nos sustentar e publicamente dizemos: Ele é o meu Senhor. Viver isso, de fato, é adorar a Deus, testemunhando com todo o poder e com toda a força. Muitas vezes as pessoas ligam a adoração apenas ao momento de louvor, não é assim? Vamos adorar o hino. Não. Toda a nossa vida deve ser de adoração. Amém, crente? Tudo que eu for fazer, o que você for fazer, tem que envolver a adoração. Amém, crentes? A nossa vida tem que expressar adoração em tudo para a glória do Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor faz parte da adoração, pois o texto diz: toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Na adoração verdadeira há reconhecimento e confissão que Jesus é o Senhor. Então, se quisermos realmente ser adoradores verdadeiros, que não nos prendemos à cultura, mas vamos além, precisamos realmente reconhecer e confessar Jesus Cristo publicamente para a glória do Senhor. Terceira tese que preciso trazer para vocês: a igreja adora por gratidão. Por gratidão. Pastor, gratidão? É. Gratidão de quê, pastor? Primeiro, por ele ter morrido na cruz do Calvário, sem que nenhum de nós merecêssemos tal sacrifício. Segundo, por ele marcar um encontro conosco e nos atrair para ele com as suas cordas de amor. Terceiro, por ele perdoar o nosso pecado mediante a nossa confissão. Quarto, por ele escrever o nosso nome no livro da vida, dando-nos a certeza de que, passando aqui a terra, temos uma eternidade com ele no céu, segundo as Escrituras. Será que isso é motivo de gratidão suficiente para você? Para mim é. Para mim é. Mas, pastor, por que e para que tanta adoração? A resposta é simples: por gratidão. Ou seja, a igreja adora porque é grata, e a igreja adora para agradecer. Então está o porquê e o para quê. Adora porque é grata e adora para agradecer. Amém? Então, nossa vida é uma vida voltada para a gratidão. Para não ficar somente nas minhas palavras, vamos ler a Bíblia lá em Colossenses capítulo 3, do 15 ao 17. Por favor, meu irmão, minha irmã, me ajude aí nesse texto. Ele é um pouquinho grande. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem na leitura que diz: seja... Próximo. Volta o anterior, por favor, Henrique. Nesse texto aí tem dois destaques, não tem? Sede agradecidos e com gratidão em vosso coração. Agora avança aí, Henrique, para o 17. Aí tem mais um destaque, dando por ele. Está destacado, não? Ah, tá, desculpe. Dando por ele. O texto é pequenininho, somente 3 versículos da Bíblia.
3 versículos, numa passagem pequena como essa, temos 3 menções a respeito da gratidão. A primeira é uma ordem direta: sede agradecido. É Deus dando uma ordem para mim e para você. Ele não está dizendo, meu filho, você pode agradecer. Ele não está chegando assim dizendo, é possível agradecer? Não! Ele está no imperativo, amém? Ele diz aí, sede agradecido. É uma ordem. É uma ordem. E a gente precisa realmente viver isso como uma ordem, para a glória do Senhor, fazendo parte da nossa vida. Nossa vida tem que ser de gratidão a Deus, ser agradecido. Pelo que, pastor? Eu estou passando uma situação difícil. Meu filho, nenhum crente deve olhar o que está vivendo hoje, nem o ruim que vai viver amanhã, mas ter esperança naquilo que já foi conquistado desde a cruz do Calvário. Amém? Por isso, ser agradecido para a glória do Senhor. Ser agradecido é uma ordem direta. A segunda afeta os sentimentos e as emoções. O texto diz, com gratidão em vosso coração. Então afeta os sentimentos e as emoções. Primeiro é uma ordem direta, depois ele se preocupou com sentimento, o lado sentimental da gente, as emoções nossas, e atendeu também que as nossas emoções devem estar recheadas de gratidão para a glória do Senhor. Nós precisamos, nas nossas emoções, envolver a gratidão que temos a Deus, amém? E por isso somos levados a uma vida de adoração. E a terceira apela para o lado da razão. Está no versículo 17. Dando por ele graças a Deus Pai. Por ele, então precisa entender quem é ele, né? Então precisa de razão. Graça está aí, é uma gratidão, é um agradecimento. Dar graças é festejar, é celebrar, é reconhecer que algo de bom está acontecendo na sua vida. Então é gratidão de fato para a glória do Senhor. Dando por ele é dando através de Jesus graças a Deus Pai. Amém? Então num texto pequeno a gente vê ordem direta, sentimentos e emoções e razão sendo afetadas pela gratidão para a glória do Senhor. Portanto, quando a igreja adora de fato, ela adora por gratidão. Quem crê nisso, diga amém. Direção, emoção e razão permeiam a gratidão que leva a igreja a adorar em todo o tempo e com toda a intensidade. Você já viu alguém grato de fato? A alegria que essa pessoa demonstra, a satisfação que essa pessoa tem, a emoção que envolve a vida dessa pessoa por ser grata. É assim que a gente deve ser diante de Deus e prestar uma verdadeira adoração contínua para a glória, louvor e honra do Senhor. Amém? A última tese de hoje. A igreja adora até na dificuldade. Não mexi com ninguém hoje, né? Quem aqui está passando por dificuldade? Ah, que coisa boa. A maioria ficou quietinho, nem levantou a mão. Acho que nem entenderam a pergunta. Alguém está levantando a mão agora. Aleluia, glória a Deus. A ficha caiu depois, né? Vai cair, né? A questão é que dificuldade e coceira todo mundo passa de vez em quando. Assim, tem nem como. O próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Então o que vai se livrar? Filho? A gente está no mundo aqui, filho. Então vai passar por dificuldade, vai passar por problema, vai passar por perrengue da vida, né? Vai passar. E a alegria é essa, vai passar, não vai ficar. Amém? Mesmo passando por dificuldade, a gente sabe que isso é temporário. Logo, logo o Senhor vai botar a mão e vai agir poderosamente. Então a gente passa na dificuldade com esperança no futuro, para a glória do Senhor. Amém? Para aquele que é a igreja de Jesus, a adoração não para, não estagna,
independente do tamanho da dificuldade vivida. Vamos ler a Bíblia, para não ficar também nas minhas palavras. Mais uma vez vou dizer, Atos capítulo 16, versículos 14 e 15. Atos 16, versículos 14 e 15. Já está aí? Hã? Eu errei, foi? É Atos 16. 24, 25. Foi eu que li errado, desculpe, perdão. Tá, eu li 14, foi? Tá aqui certo, viu? 25, 24, 25 e tal. Tá aqui certinho. O problema deve ser quem lê aqui. Mas eu sei que eu sou perdoado. O texto diz o seguinte: este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Dificuldade, viu? Vamos ver, que dificuldade é isso? Bom, primeiro eu quero saber, eu quero falar quem não é igreja. Para quem não é a igreja de Jesus, a adoração está condicionada ao seu bem-estar pessoal. Para quem não é a igreja de Jesus, se ele estiver bem, ele adora. Se ele estiver mal, não adora de jeito nenhum. Tá ali, está na pior. Está entendendo? Deus não quer isso na minha vida. Deus só quer a minha alegria, como se a adoração tivesse condicionada somente ao seu próprio bem-estar. Mas não é assim que a gente vê aqui nesse texto. Agora vamos lá para a gente descobrir quem é a igreja de Jesus. Paulo e Silas eram a igreja de Jesus? Sim ou não? Esse texto aí é deles. Paulo e Silas tinham sido castigados com uma quarentena de açoites, de chicotes, menos uma, porque era proibido dar as 40 pancadas. As 40 chicotadas era proibido, então tinha que dar até 39. Se passasse disso, quem estava chicoteando era chicoteado. Então o camarada dava até 39, aí chamava de quarentena menos uma, ok? Paulo apanhou de chicote por causa da pregação do evangelho 5 vezes. É muita, igreja? 5 vezes, 5 surras de chicote. Aí ele diz que apanhou 5 quarentenas de chicotes menos uma. Então foram 195 cortes que ele tinha nas costas, porque cada chicotada abria a pele. Cada chicotada abria a pele. Aqui ele está falando de uma dessas surras. Aqui nesse momento que ele estava preso, orando e louvando a Deus, ele tinha apanhado dessa forma. 39 chicotadas, 39 cortes nas costas. Tanto ele, 39 nele e 39 em Silas. Vai acompanhar Paulo? Se deu mal nessa hora, né? Se deu mal nessa hora. Mas tanto um como o outro, tome chicotada. E agora eles estavam presos, estavam numa cela com grades, e eles estavam amarrados ao tronco que era dentro da cela com grades. Será que tinham medo dele fugir? Era essa a situação daqueles homens que oravam e cantavam louvores a Deus. Viu, igreja? Paulo e Silas eram igreja de Jesus e o adoraram mesmo diante dessa circunstância. Então, quem é igreja de Jesus vai ser adorador em toda e qualquer circunstância para a glória do Senhor. Já visitei pessoas no leito de dor em último momento da vida e me pediu para louvar um hino.
eu quase não consigo louvar o hino. E ele estava lá louvando comigo. Pouco tempo depois parte para a glória, sofrendo muita dor, muito sofrimento mesmo, mas estava ali adorando para a glória do Senhor. É inexplicável. É inexplicável. A única coisa que a gente pode dizer é que a fé na vida dessas pessoas estava muito além da dor e do sofrimento que eles sentiam. A adoração era algo natural que eles expressavam para a glória do Senhor. A igreja adora por gratidão, a igreja adora por satisfação e a igreja adora por amor a Deus. Quem assim adora, sempre adorará, seja qual for a circunstância. Amém? Então adore. Enquanto você estiver em casa agora, cansadinho, chegou do trabalho, ou então passou por um perrengue, uma dificuldade, eu quero que essas palavras que você ouviu hoje, ela corroa o teu coração, ela te faça lembrar que você nasceu de novo e que Deus quer receber a tua adoração, independente da tua situação. Amém, igreja? Adore, porque é sua missão para a glória do Senhor. Então hoje a gente viu sobre a missão número 5 da igreja referente à adoração. Vimos que a igreja expressa a adoração, a igreja reconhece, adora e confessa ao Senhor Jesus, a igreja adora por gratidão, a igreja adora até na dificuldade. O texto que usamos, o texto famoso, foi uma conversa entre Jesus e um homem que foi curado da cegueira. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu, disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Todos nós, independente de já termos aceitado Cristo como Senhor e Salvador, todos nós já fomos beneficiados por Jesus. Amém? Todos nós já fomos. Todos os que buscamos, e eu estou vendo que os que aqui estão buscando de fato. Todos os que buscamos o Senhor Jesus, desejamos conhecer mais dele. Estou certo, igreja? Amém. Todos também precisamos adorar a ele. Se você hoje entendeu que Jesus falou com você, assim como ele falou com aquele ex-cego, entrega a tua vida a Jesus e deixa ele participar de toda a tua existência. Te entrega totalmente e deixa ele agir de acordo com a vontade dele. Que sejamos movidos pelo Espírito Santo para adorar a Deus com intensidade, com reconhecimento, com gratidão, em nome de Jesus.